Daí, nessa sequência de parte respiratória, o que a gente tem visto em relação ao pós-Covid que tem sido mais angustiante? A gente nem gosta muito de produzir esse conteúdo, não, porque é um pouco desconfortável em relação aos próprios pacientes, os próprios familiares. Por outro lado, primeiro, os nossos pacientes e familiares que estão nessa condição, eles têm ciência do que a gente vai expor aqui, a gente dialoga sobre isso com eles. A gente não pode omitir, mascarar, minimizar certas realidades. E eu tenho a crença que o conhecimento e a discussão, trazer à tona certas questões para debate, para diálogo, isso importa, porque é desse jeito que a gente consegue construir as famigeradas pontes a que eu me refiro recorrentemente. A situação mais difícil que a gente tem lidado em relação à parte respiratória no pós-Covid são os pacientes que evoluem com doença fibrosante pulmonar. Existe um debate muito grande se você teria pacientes que já teriam fibrose prévia e que a Covid levou a você fazer uma tomografia e que você identificou uma fibrose do pulmão que já existia e que só não havia sido diagnosticado, ou se aquela fibrose está ligada à Covid. E se é uma fibrose pulmonar real, ou se é alguma alteração pulmonar que mimetiza, que se parece com fibrose. Então a gente está falando de um terreno pantanoso, escorregadio. E na verdade, o que a gente vem vivenciando é que todas essas situações aí, elas são verdadeiras, elas são possibilidades e elas estão presentes, ou seja, existem pacientes previamente com fibrose que não tinham sua fibrose diagnosticada e que porque fez uma tomografia tem fibrose, que já tinha fibrose, já era paciente com fibrose do pulmão, só que ninguém tinha diagnosticado ainda. Tem pacientes que estão fazendo algum quadro associado à Covid, especialmente aqueles pacientes que fazem uma doença mais grave, que fazem uma reação ali pulmonar estranha, uma lesão pulmonar agressiva, com características muito peculiares, e que, ao que tudo indica, tem um comportamento que apresenta potencial de reversibilidade, que reverte algumas vezes espontaneamente, outras vezes com o uso de determinados medicamentos utilizados no tratamento de doenças inflamatórias, corticoide, etc. e tal. Agora, também parece existir um outro, que a gente chama de fenótipo, um outro comportamento de alguns pacientes onde a Covid funciona como um gatilho que dispara uma reação fibrosante pulmonar que não apresenta essa reversibilidade. E isso tem sido especialmente angustiante, porque gera um comportamento de doença agressivo, um comportamento de difícil tratamento, de difícil manejo, uma situação totalmente novidativa para nós, uma situação ruim do ponto de vista clínico para o paciente, porque gera sintomas persistentes, é diferente daquele paciente com asma, que a gente comentou que você faz medicação inalatória e o paciente fica totalmente bem, totalmente sem sintomas. Nesse caso desse tipo de paciente isso não acontece. Por se tratar de uma situação totalmente nova, você não tem nenhuma definição sobre o que é que deve ser feito ou não para esse paciente. É uma situação totalmente novidativa. Esses casos, um caso desse é publicado na literatura a nível mundial, um caso único desse vai para publicação na ciência a nível mundial como um relato de caso. E a gente tem uma dúzia ou mais de situações clínicas desse tipo.
tem sido extremamente desafiador, extremamente complexo, e não existe a mínima definição a nível mundial do que fazer. E interessante ver que alguns desses pacientes claramente têm uma grande presença de refluxo gastroesofágico associado, e a gente tem o conhecimento prévio de uma relação de refluxo gastroesofágico com doença fibrosante pulmonar. Mas aí não há uma clareza se o fato do pulmão estar apresentando uma reação fibrótica, e isso associado a muita tosse que essa fibrose desencadeia, essa tosse, aquela alteração está fazendo com que a pessoa apresente refluxo gastroesofágico como consequência dessas alterações, ou se a pessoa começou a ter refluxo gastroesofágico pela desmotilidade esofágica associada à Covid, e se o refluxo ajudou, contribuiu no processo inflamatório pulmonar exacerbado, que no seu processo de cicatrização está evoluindo com fibrose, ou se as duas coisas estão acontecendo conjuntamente. O fato é que, invariavelmente, nesses casos, esses pacientes são tratados também para esse refluxo. Então, o que a gente está fazendo é uma extrapolação de lembrar que a gente falou da questão do refluxo gastroesofágico associado ao pós-Covid, e vem esse tipo de evento fibrosante pulmonar, e que fique claro, a gente tem como grande maioria a percepção de pacientes que tiveram uma doença que sugeriu fibrose e que depois aquilo reverteu e desapareceu, mas alguns casos não se comportaram assim, vêm se comportando de forma claramente persistente, progressiva, e tem sido talvez assim, em relação à parte de pulmão, o paciente com maior ônus, com maior complexidade de manejo daquilo que ficou ligado aos pacientes que tiveram Covid. E como um último comentário, e de grande importância na minha opinião, isso se fez presente inclusive em pacientes cuja Covid ativa aguda foi de baixíssima gravidade. Tiveram uma doença extremamente leve, uma doença de baixo impacto, doenças assim agudas que não se apresentaram minimamente de forma expressiva, levando inclusive ao questionamento de será que aquilo que está acontecendo teve relação com a Covid? Só que investigações adicionais procurando outro nexo associativo para aquela resposta pulmonar foram todas negativas, ou seja, a gente não encontrou nenhum outro fator desencadeante. E segundo, esse tipo de situação se repetiu. Ou seja, esse paciente com doença Covid ativa de baixa gravidade, de baixo impacto, fibrosando posteriormente, isso não foi uma situação isolada, não foi uma situação única. Então, assim, quem trabalha há tanto tempo com um volume tão grande de pacientes respiratórios, assim, você não vai ver na rua no mesmo dia 2 ou 3 Gordines. Para quem não sabe, Gordini é um carro muito antigo que circulou no Brasil. Você não vai ver 2 ou 3 Gordines passando na rua no mesmo dia, naturalmente. Deve estar tendo um desfile de carro antigo, um desfile de colecionador de Gordini. Isso não acontece. Tem certas coisas que isso não vai acontecer por coincidência. Então, esse tipo de comportamento, teve Covid leve, fibrosou não sei quantos meses depois. Teve Covid leve, fibrosou tantos meses depois. Teve Covid leve, fibrosou tantos meses depois. E você investiga, não tem nenhuma doença do tipo reumatológica. Você investiga, você não tem nenhum contato com um medicamento que pudesse ter causado aquilo. Você investiga, não teve nenhuma exposição diferente a algum elemento ambiental ao qual a pessoa não estivesse habituada para poder ter causado aquilo. Você futuca daqui, futuca dali, você não encontra nada para justificar aquele comportamento.
E a única coisa que aqueles casos têm em comum é uma Covid leve alguns meses antes. Você vê aquilo repetindo dessa forma, você não vai poder dar uma certeza absoluta, taxativa, mas o indício, juntando os pontos ali e ligando também a complexidade natural da doença e os relatos que você vai lendo vindo do exterior, e esse tipo de perfil de situação tem sido o mais oneroso para todos. Para o paciente, principalmente, é óbvio, para a família, demais também, e para o profissional que tenta interagir, tentando ajudar numa situação para a qual a medicina ainda não está preparada, não encontrou respostas, não encontrou caminhos estabelecidos no sentido de cuidar dessa situação. E aí a gente vai tentando estudar, ler, pesquisar, fazer o melhor possível, mas é uma situação essencialmente difícil, muito difícil.